Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 127, Destruição dos seres vivos uns pelos outros, a Gênesis capítulo 3. Então agora nós vamos ler uma nota de Kardec, só que creio que logo em seguida, nós vamos adentrar o capítulo 4, papel da ciência na Gênese. Então, depois da questão de número 24, então Kardec ele diz assim, ó, sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio. Então, olha só para você ver como Kardec é sábio. Sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina e que, nas leis da natureza, tudo se encadeia. Então, Kardec, o bom senso reencarnado, né? Ele está tentando, de certa forma, com uma sabedoria, com uma humildade imensa, ele está tentando, de alguma forma, mostrar algumas doutrinas, mostrar alguns sistemas que a única intenção dele neste capítulo 3º, de alguma forma, é mostrar que a sabedoria divina, que nas leis da natureza tudo se encadeia, né? E que o processo da destruição de uns seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina. Não afeta em nada, né? Esse encadeamento forçosamente se quebra desde que se abstraia do princípio espiritual. Muitas questões permanecem insolúveis por só se levar em conta a matéria. Então, olha só que sabedoria também. Esse encadeamento forçosamente se quebra. Esse encadeamento forçosamente se quebra, desde que se abstraia do princípio espiritual. Muitas questões permanecem insolúveis por só se levar em conta a matéria, que é o que as ciências, as doutrinas, vamos dizer assim, também as teologias, os sistemas, né? Eles sempre se preocuparam mais com o lado da matéria
que com o lado espiritual. Então é óbvio que não queiram entender os segredos de Deus apenas estudando a matéria. Porque por mais longe que o indivíduo possa chegar, isso não significa nada se ele deixar para trás a parte divina, a parte espiritual. Tanto é que, olha como Kardec aqui continua tratando. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Você viu só? Por isso que esmiuçamos conforme esmiuçamos, porque nós esmiuçamos justamente procurando abranger, né, todo o conteúdo, abrange todo o conteúdo. Então, o comentário nosso anterior, ele muito a ver com a matéria sequencial agora. Olha só para você ver. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. É lógico, porque eles são materialistas, mas daqui a pouco você vai entender onde vai parar esse materialismo. Existe de fato o materialismo? Existe de fato o materialismo? Você vai ver só. Tem contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais. Olha só. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição, pois tem contra si não só o antagonismo, né? Aqueles que vão contra tudo, em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão sejam elas repelidas como dissolventes da sociedade, que farão sejam elas repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo que resulta do progresso. Olha só. Mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas, pois nós sabemos que o desenvolvimento intelectual conduz o ser à pesquisa das causas. Não é verdade?
Pois quanto mais o ser se desenvolve intelectualmente, muito mais ele se interessa pelas causas de tanto debater com o efeito. Uma hora ele, cansado de debater com o efeito, ele para e pensa: ora, mas não existe efeito sem causa, pois toda causa gera um efeito. E se o que eu enfrento consideram efeito, eu quero descobrir a causa. É aí que começa, né, o desenvolvimento intelectual. Então, o ser, quanto mais ele desenvolve o seu intelecto, né, muito mais propenso e propício ele se vê a busca da causa. Ele não se conforma. Ele não se conforma. Ora, como por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira só. Você pode me dizer assim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem sim. Só que a gente tem que raciocinar e agregar. Se fosse de fato real o pecado original, se fosse de fato verdade, nós teríamos que, na íntegra, descobrir o que Adão e Eva fez, até porque o que nós carregamos é efeito de uma causa cometida por Adão e por Eva. Eu estou incrementando isso só para você entender essa lei de causa e de efeito, né? Só estou incrementando essa história só para você entender. Eu gosto de incrementar as coisas porque fica mais fácil. Então, se você ouve os padres dizendo que nós carregamos o pecado original, né? O fruto do pecado original, ora, você não tem interesse nenhum em saber, porque o que o padre está dizendo é que nós carregamos o efeito do pecado original. Você não tem interesse em saber o que aqueles dois companheirinhos fez lá no paraíso do Éden? No jardim do Éden, não sei. Ora, nós temos que saber, ué. Eu não vou ficar carregando as coisas dos outros se vocês saberem que eu mesmo não fiz nada.
Tenho certeza disso. E eu não participei de nada, eu não sou culpado de nada. Agora a pessoa, com todo respeito, a pessoa mata o pato, come o pato e depois eu vou ter que pagar o pato? Não, né? Então, por isso que Kardec está dizendo aqui, o desenvolvimento intelectual quer dizer, quanto mais a pessoa se intelectualiza, né? Quanto mais ele cresce todos aos teus sensos morais, né? Quanto mais ele evolui, né? O homem conduz o homem à pesquisa das causas. Bom, vamos pesquisar as causas. Que aqui, é lógico, Kardec está tratando com relação à matéria, né? A qual nós acabamos de ler, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a importância do materialismo para tudo explicar. Mas você vai ver onde vai parar o materialismo aqui já. Então, olha só para você ver. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa da causa. Mas é interessante que, ora, por pouco que o homem, né, ele reflita, não tardará a reconhecer a importância do materialismo para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem à razão, nem à inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? Ora, isso é impossível. Olha a sequência. O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. Por isso que Kardec, aqui, ele está dizendo assim, ó, as doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Todas as ciências materialistas, todas as doutrinas materialistas, todos os sistemas materialistas, eles trazem o princípio da autodestruição. Eles mesmos se destroem. Porque eles não conseguem embasar em fatos. Eles não conseguem embasar em fatos verdadeiros. Vamos dizer que o que eles creem como fato não passa-se de leis
não passam-se de dogmas, leis criadas pelo próprio homem, que todos nós sabemos que pelo fato, expressão, criado pelo homem, todas essas leis, todos esses dogmas, eles são mutáveis, diferente das leis do Criador, que são imutáveis, que não depende do homem, são leis eternas, enquanto a do homem, ela sofre mudanças constantemente. E ainda mais amparadas, veladas no próprio seio de cada qual por seres antagonistas, contrário a tudo, que obviamente não permitem que se propague. Então, é o mesmo que, por exemplo, a pessoa, ela se mata com o próprio alimento que ela prepara. Ela se mata com o alimento que ela próprio prepara. Então, por isso que Kardec disse aqui, as doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Tem contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão seja elas repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a importância do materialismo para tudo explicar. Como é possível? Como é possível que doutrinas, sistemas, religiões, ciências, que não satisfazem ao coração, nem a razão, nem a inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer. O progresso das leis matará o materialismo, como matou o fanatismo. O progresso das ideias. O progresso das ideias. Por isso que as trevas, o anticristo, tem, de certa forma, tentado impedir o avanço intelectual, moral da humanidade. Porque as trevas sabem, o anticristo sabe que se eles permitem que os seres avancem,
o próprio ser desmascara o anticristo, desmascara aquilo que encontra-se por muitos encobertos, né? Tá encoberto, é encoberto. E insondáveis, né? Por isso, o progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. Agora pensa bem, Kardec é muito corajoso. O progresso das ideias matará o materialismo. Quer dizer, um dia o materialismo não fará parte mais aqui da nossa evolução. Da mesma forma como matou o fanatismo. Só que aí é no relativo e também no complexo. Por que no relativo e no complexo? Devido à desigualdade evolutiva de cada um. Porque tem aqueles que evoluem, aqueles que crescem moralmente, intelectualmente. Então eles adquirem uma nova visão e obviamente deixa para trás o fanatismo. E assim também acontecerá com o materialismo. Aqueles materialistas se instruindo, eles deixarão para trás também o materialismo. É devagar. Dentro de uns 500 bilhões de anos, logramos êxito. Não tenhamos pressa. Próximo vídeo.